Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Poder de Deus. Hoje nós temos a honra de estar com meu amigo Gil. Prazer, é uma honra estar aqui, fazer parte disso, vocês vão ver muito esse rostinho lindo aqui. Deus queira, né? Que eu estou num processo de tentar convencer Gil a participar mais ativamente do Poder de Deus aqui, né? Se você não conhece, se você não viu ele aqui ainda, Gil atua um pouquinho por trás das câmeras aí, né? Então, ele é meio que um suporte teológico para os filmes. Então, quando eu tenho alguma dúvida, algum questionamento, alguma provocação para virar filme, eu recorro até Gil ali para a gente conversar e destrinchar alguma ideia para dali nascer os filmes que vocês acompanham aí no YouTube. É isso, O Miguel né? tá me esticando nessa área aí. Sou meio matuto, aprendi essa palavra aqui. Apliquei correto agora, né? Então, estou aprendendo sendo esticado também. É uma honra, né? Caminhar ao lado dele. Vamos para o começo, Gil. Quando foi que Deus linkou aí nossos caminhos, tu lembra? Sim, Não, sim. marcou muito essa história, né? Eu mudei a vida do Miguel. Quando foi no Piauí, né? Na missão do Outreach. Isso. Teve 3 dias de prático, mas você não foi. Você não Em foi São para Paulo, Alphaville, né? Foi. né? E você chegou direto. Foi. E eu fiquei assim, quem que é esse cara que não fez o teórico e já chegou O aqui? cara é bom mesmo. Eu falei, o cara ia ser bala, né? De repente tava lá o Miguel, tudo. E o Miguel, apesar dessa lata cansada, ele é novo ainda, né? E ele acompanhou coisas que para a juventude de hoje não viu. Eu também não cheguei a ver assim. Que é o avamento, o despertar, e um despertar do sertão que eu não conhecia. Então, a história que linkou, que eu estava lá ensinando os jovens da missão, né? Foi nisso e também citei a Valnice Milhomens, da Insegec. Eu não sabia da Insegec, que em São Paulo, lá no interior, não tem. Aí, de repente, o Miguel vem e fala que era da igreja da Valnice, que vivenciou e contou as histórias. Pronto, linkou ali. Ele vivenciou muito isso, um despertar, um derramar. E eu vivi isso no interior, então imagina, dois interiores de culturas diferentes se encontrando. Sim. Foi incrível. E realmente eu creio nesses links, que nem Jonas e Davi, uma amizade. E surgiu lá no Piauí, a gente começou a andar, a falar de profetismo, ele queria entender melhor. E ele tem umas perguntas muito diferentes, assim, que eu não sei explicar, mas é muito diferente, é muito prática. E perguntas que quase ninguém faz. Eu falei, cara, esse rapaz aí E ele colou mesmo, né? E esse desejo pela pureza do evangelho que ele tem é o que linkou mais. A gente busca uma igreja que está escrito na Bíblia mesmo, pura, sem mancha, perfeita, é essa que Cristo vai buscar. E nós cremos nela, né? Nós temos essa esperança. Então o que alimenta essa amizade é isso mesmo. Muito bom, Gil, muito bom. Tu falou aí de teu comecinho lá, né? Na tua cidade simples, pequena, e a gente se assemelha muito nisso, né? Sim. Eu não conto muito, eu tenho até que aprofundar mais nisso um pouco da minha história, dos inícios ali, mas quem não sabe, eu sou de Prata, é uma cidade que fica a 300 quilômetros da capital da Paraíba, João Pessoa, e ela é bem pequena, tem 3, 4 mil habitantes, né? E eu era da Insegec, que foi a igreja que nós entrevistamos a vice-presidente Raquel, né? Mas nem cheguei a citar isso no documentário, mas lá foram minhas raízes, né? Foi lá que eu me converti. Hoje eu não estou mais lá, hoje eu estou em outra comunidade, mas tem muito da Insegec presente ali também, né? E como você falou, eu vivenciei, apesar de ser pequeno, um pouco desse mover que aconteceu, pelo menos o restinho da onda que aconteceu ali no Brasil, né? E eu acho que, de certa maneira, tu lá para baixo, né, do Brasil, vivenciou um pouquinho disso também lá em Santa, né? Em Santa que tu fala, né? Lá em Santa Jersey, né? Santa Gertrudes. Santa Gertrudes. Então, eu vejo tu com muitos links com pessoas aí que a gente conhece no Brasil, pessoas que foram fundamentais nesse mover também, né? Como foi que Deus te conectou com esse povo lá do interior? Assim como eu sofri essa conexão lá na Paraíba, lá no interior, na Prata, né? Como foi que Deus conduziu isso aí para essas pessoas cruzarem teu caminho, para tu cruzar o caminho dessas pessoas aí? Tá vendo? Essa é uma boa pergunta, né? É. Lá em Santa Gertrudes, no interior de São Paulo também, provavelmente dá umas 3 horas e meia de São Paulo. Uma cidade bem pequena, na minha época tinha 7 a 10 mil habitantes. É pequena, você que era maior, é pequena mesmo. Hoje tem 35, 40, se eu não me engano. Faz um tempinho que eu não vou lá. É a capital do piso e sempre teve essa movimentação financeira lá. Aí o Geraldo Denardi, pastor quadrangular na época, tinha
tinha um outro pastor que era o pai do Luca, o Dário, né? Era pastor lá. E minha tia congregava lá já. Minha tia Lindomar, também hoje é pastora. Ela saiu da presbiteriana e foi para a quadrangular. E ficou lá. E eu fui passar um período na casa da minha avó, né? Com o divórcio dos meus pais. E eu congreguei na presbiteriana. E lá teve uma palestra, né? Eu falo muito disso, contra a instituição Universal, que quem estava indo na Universal iria pro inferno, algo assim. E minha mãe ia, eu fiquei com medo. Falei, não, tem que salvar minha mãe, tem que pregar para ela. E eu fui falar com o meu líder, eu conversei com a minha mãe falou assim, se você sair da presbiteriana e for para quadrangular comigo, eu vou lá. Mas para presbiteriana eu não vou. Fui falar com o meu líder na época. Falei, minha mãe disse quadrangular e já tinha intercâmbio de jovens. Não sei se acontecia isso aqui, né? Mas lá acontecia entre jovens. E acontecia muito entre a presbiteriana e a quadrangular. Ele falou, não, quadrangular, de boa, pode ir. Ok, chegamos lá, o culto. Nossa, aquele mover pentecostal. Tedel, igual você fala. Tedel, né? Como aprendendo no Rio Grande do Sul. Um Tedel. Aí eu abandonei minha mãe no culto, fui embora, né? E depois fui ficando ali, fui tendo essa experiência carismática, entendendo melhor os dons, o mover do Espírito. Mas eu já estava já na finaleira ali, né? Do mover que teve de adoração extravagante. Sim. E os jovens de lá falavam muito do que acontecia, Paixão, Fogo e Glória, que acontecia muito em BH. Sim. E o Geraldo Denardi, ele é um cara faminto por Deus, assim. Ele caça Deus, né? Que nem aquele livro Caçadores de Deus. Aonde fala que Deus está se manifestando, ele vai mesmo, não liga. Sim. E ele foi para lá, no Quer the Fire, ele foi em vários lugares. E ele trazia esses homens de Deus, essas mulheres de Deus para lá também. Então, muitos links foi dali, né? Hoje, o Mike, que mentor, me acompanha muito, foi dali. O primeiro contato que eu tive com o Mike foi lá, né? Sim. Desde criança e hoje. Então, é uma longa data aí. O Gregório McNutt também, nossa, que bom. Vivia lá mesmo. Então, isso foi moldando a minha fé, as minhas crenças. E foi nesse Tedel que se deu os links, eu tenho certos ciúmes assim, dessa galera do Sul, porque esse pessoal visitou o Nordeste, mas acho que foi mais por capital, cidades um pouco maiores, assim, né? A minha cidade era muito, muito, muito no sertão, interior. A Valnice chegou lá, a mensagem, né? Essa mensagem avivada, chegou por fitas. Então, era diferente desse contato presencial que você tinha. Eu tenho uma certa invejação dessa época que vocês viveram. Mas era fita cassete já, ou não? Fita cassete, pô. Eu sou velho, né? Não, mas depois acho que virou pra DVD e tal. Mas foi isso mesmo. Mas tu falou de dons aí. Eu lembro que no Piauí uma coisa que me chamou muita atenção foi essa questão do carisma, né? Da profecia e tal, né? Como foi teu primeiro contato com isso aí? Eu lembro do meu, assim, eu fui com o pessoal do Dunamis, contato com o material que eles tinham, que eles davam muita ênfase a isso, né? Depois, uns meses depois, eu vim descobrir que Valnir já tinha escrito tudo isso lá em 80 e tal, né? A mesma coisinha assim já. Então eu tava em casa e eu não sabia, né? Eu tive contato através de outras pessoas, assim. Mas foi algo que sempre me chamou muita atenção, essa questão da palavra de conhecimento, revelação e tal. Qual foi teu contato inicial com isso aí? Tu sendo um presbiteriano raiz aí. O primeiro contato foi nessa quadrangular. Sim. Tedel. E eu sou muito lógico, né? Eu busco entender a razão das coisas. E tava lá, eu tinha unção presbiteriana, assim. Todo mundo cai no espírito, né? E para mim era um endemoniamento, era uma possessão. Falei, nossa, uma possessão coletiva, né? Eu não entendia. Aí, quando começava, eu ia embora. Aí um dia eu tentei sair da igreja, tinha uns diáconos lá, fecharam a porta da igreja, não vai sair. Falei, vou me esconder no banheiro. Cheguei no banheiro, também tinha um diácono lá, você não vai ficar aqui. Aí eu saí assim na nave da igreja, aí um São Presbiteriano, 5.000 cai da minha direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não era atingido, eu em pé. Aí o pastor aponta assim, vem cá. Só tinha eu, né? Não tinha como ser. Aí eu fui lá, e ele não encostou em mim, e eu caí na graça, né? Aí chorei e ri, né? Chorri. E era uma sensação boa, que eu me sentia amado, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava me arrepender e professar Cristo, sabe? Bom. Era uma sensação profunda de arrependimento, de tristeza. Não.
Aí eu falei assim, nossa, esse endemoniamento tá bom, né? Durante ali o processo, eu falei assim, nossa, eu sou pecador e me vinham os pecados que eu tinha que renunciar. Muito bom. Mas uma alegria que eu senti amado. Eu não ia ser lançado fora. Sim. Consegui levantar, né? Levantei, fui embora, não falei com ninguém, deixei minha mãe de novo lá. E fui no caminho, nossa, tô endemoniado, tenho que falar com a minha avó. Tô endemoniado, tenho que falar com a minha avó. Porque a minha avó, como presbiteriana, o período que eu passei com ela me obrigava a orar de manhã, no almoço, decorar a Bíblia. Uma fé não fingida na sua casa. É, uma fé não fingida dentro de casa, né? E o texto lá fala, eu lembro da sua avó, Sim. né? E também da sua mãe. E Eunice é o nome dela. E eu chamava ela de mãe. Era. É. Aí me tocou muito, né? Isso aí. E eu fui para lá falar com ela, porque ela também na presbiteriana tinha lição de casa, teologia, e eu tinha que decorar. E ela fazia isso comigo, né? Me ensinou. Eu cheguei, mãe, que é avó, né? Sim. Como que eu vou explicar? Onde eu caí endemoniado? Aí ela, como assim? Eu falei, nossa, aquele culto da quadrangular, sabe? Daquele jeito. E eu caí lá, e eu chorando e rindo. E ela, e como foi? Eu falei, foi bom assim, mas... Ela, filho, a presbiteriana vai alcançar pessoas que a quadrangular não vai alcançar, e a quadrangular vai alcançar pessoas que nós não vamos alcançar. Mas isso é a multiforme graça de Deus. Foi o Espírito Santo que agiu em você. Sim. Veja, a presbiteriana não ora por cura, não tem esse movimento. Sim. Mas eu coloco o copo de água aqui na televisão. Quando a televisão era mais larga, assim, colocava o copo. E era o RR. E ali, muitas vezes eu fui curada com essa oração. Então Deus age de formas diferentes. E Deus está agindo em você. Então dá uma chance, né? E então eu dei a chance ao Espírito Santo, aos dons, devido ao endosso da minha avó. Sim. Aí eu falei, então quero entender isso. Aí como todo mundo tá falando de derramar, disso, daquilo, mas já era o final, aí me deram a cartilha, né? Leia isso, leia isso, leia isso, leia isso. E ainda era meio subjetivo. Aí eu fui pesquisando. Aí o Geraldo, ele tinha livros de teologia e ele cedeu alguns, emprestou alguns. A Miriam, filha dele, me discipulou assim, foi a responsável, né? Muito do que eu sei. E eu tenho os estudos até hoje. Aqueles que era a máquina de escrever, tá até amarelado assim, vai ficar para meus filhos. E lá tinha sobre dons, sobre a pessoa do Espírito Santo. E eu falei, nossa, então isso é fundamentado na palavra. Então, que nem existe uma crise sobre o cair no Espírito, né? Mais pelos reformados. Não tem problema de cair, porque a gente vê isso na história da igreja. Jonathan Edwards, entre outros. Quando é bonitinho, né? Quando é quadradinho, a galera aceita, né? Aí, você vai na palavra, tem algumas coisas. Mas o problema não é cair, né? A pessoa cai e não muda. Mas na igreja tem pessoas que estão há 40 anos ouvindo o evangelho e não muda. Então o problema é crer no evangelho e não cair, né? Então eu fui me explicando assim e resolvendo. Eu fui perguntando, Denardi, a Miriam também, e eles foram me respondendo. Esse foi o primeiro contato, assim. Muito bom, muito bom. Mas que hora que Deus te chamou para integrar o ministério? Eu tinha essa convicção quando começou esse derramar. Passou um ano depois disso, que eu caí a primeira vez, e eu fiquei meio assim, sabe? Lutando para tentar servir a Deus e no mundo mesmo. Eu não tive uma vida louca, né? Foi Deus que impediu mesmo. Eu tentei, mas ele não deixou. Aí no acampamento, eu queria bater num cara lá, queria brigar com ele. E foi a primeira experiência com Deus. Ele falou, você tem que renunciar ao pecado, pedir perdão pro rapaz. Aí eu fui, e esse rapaz orou por mim, e novamente, uma experiência, renunciei ao pecado. E quando eu estava tendo a experiência ali, Deus falou, renuncia. Só vai ver para mim esse chamado que eu tenho para você. E na época eu pensava pastor, né? Que nessas igrejas mais simples só existe pastor, não existe outros ministérios, outros tipos de funcionamento dentro da igreja. E veio uma sede pela palavra, assim. Aí eu lia a palavra e eu orava horas e horas no dia, né? Eu busquei essa transformação mesmo. Aí eu tinha essa convicção, mas não sabia como. Aí o pastor que substituiu o Denardo falou, vou ensinar você. E eu ia lá todo dia, no escritório pastoral, aprendi a expulsar demônio com ele. Muito engraçado, assim. A maneira do ensino, sobre fé racional, ele me ensinou muito sobre isso.
honro a vida do Edu. E, cara, e nisso eu fui falando, eu gosto disso. Eu quero isso pra minha vida. Mas eu fui trabalhar, né? Trabalhei no escritório de contabilidade e depois no RH, onde ali também eu fui meio que deixando o ministério de lado, né? Falei, pô, o dinheiro pingando na conta, né? E também lá na nossa cidade tinha o Luca Martini. A nossa cidade meio que exportou pessoas, assim como o Prata exportou pessoas, né? Lugares pequenos. E o Luca era o único missionário que eu conhecia em casa, o único contato. Falei, cara, eu acho que isso é o que eu quero na minha vida, né? No processo de conversão dele, se deu em casa, a gente também chegou parte de discipular ele lá, né? Os vídeos e gravar na rua, por cura, foi por um documentário que a gente assistiu. Olha como que o documentário gera uma sede. Que bom. Foi o do Darren Wilson lá? Foi do Darren Wilson. O Dedo de Deus, sim, né? Sim, Dedo de Deus, É isso aí. Eu ia falar poder de Deus, poder de Deus é aqui. É dedo, Aí, esse do poder de Deus, veio uma ânsia, assim, de ser missionário, porque todos lá eram. Eu falei, cara, eu acho que é. E eu falei pra Paty, ó, eu acho que Deus vai pedir tudo da gente. Eu acho que Deus vai pedir tudo da gente. O Lucas se aproximou da gente, eu comecei meio que... Falei, amor, eu acho que Deus vai pedir tudo, a gente vai viver mais ou menos como o Lucas. E foi passando os anos, aí veio a convicção, assim. Aí quando ele chamou, é aqueles 5 segundos mesmo. A gente tinha dado entrada em apartamentos, tinha carro, aí devolve tudo, vende, se desfaz. E a gente tá nisso, vai fazer 10 anos agora em março. Muito bom. Dia 9 de março, se eu não me engano. Bom. Muito bom, Gil. Eu tô nessa fase assim, né? E como tá sendo para você essa fase? Porque muitos entram em crise. Não, né? É uma pequena crise, grande crise assim, né? Que toda a vida eu trabalhei, desde 12, 13 anos. Fazia... Isso é um trabalho também, né? Mas... Não, peraí. Tu faz alguma coisa, é pastor? Essas piadinhas. Além de pastor, você trabalha do quê? Não, mas assim, sempre minha vida é dedicada à fotografia, a vídeo, a atender empresas, marketing e tal, né? E de ano passado para cá, que a gente vem visualizando se dedicar mais ao projeto dos documentários, né? Então, eu estou nesse impasse aí, né? Já deixei alguns clientes que eu tinha aqui na cidade de Campina Grande e estou nessa de se fica integral, se continuo parcial. Assim, eu vejo que Deus tá me convidando, né? Mas... Até o momento da convocação. Mas estou no negócio. Mas como é essa vida integral? Como é essa vida integral? É um privilégio. De início é um privilégio, mas tem suas dificuldades, assim como qualquer outra profissão, né? Nós que cremos na reforma protestante, todo trabalho é igual para Deus. Não tem um que vale mais. Mas Deus elogia. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Cara, é muito perrengue, né? Estimulante. Estimulante. Não é romântico. As pessoas as pessoas vão lá, tipo, vou ser missionário. Viagem de curto prazo não chega a ser uma missão, assim. A pessoa vai ali para ver como que é o campo. Sim. Mas conforme você vai passando, você já sabe, tu grava aqui no interior, é outra realidade. As pessoas falam, não, vou te manter. Vou dar um valor mensal. No primeiro mês, segundo mês, você já não pode contar mais com as pessoas. Mas se Deus chamou, Deus mantém. A gente tem muita experiência, assim, cara, de provisão. A gente foi para Londrina. O Luca que fez minha carta de mantenedor, eu não sabia nem como fazer isso. Ele falou, não, cara, você precisa de uma carta de mantenedor. Ele que escreveu, ele que fez a arte. Eu tenho até hoje lá. E mandei. Ele falou assim, manda para as pessoas mais íntimas, eles vão te manter. E, cara, a gente conseguiu o número lá, que falaram que ia manter a 20, 50 reais, alguma coisa assim. Ok. Chegou o primeiro mês, nada assim, cara. Ninguém, nada. Segundo mês, nada. Aí eu falei, falei pra Paty, se não vier esse mês, a gente vai embora. Mas, amor, a gente abriu mão de tudo. Eu falei, não, vamos embora. E eu falei isso pra ela. Nisso chegou um amigo lá que estava fazendo seminário com a gente em Londrina, no caso Davi. Gil, tira todas as suas cartas. Ele não sabia. Só eu e a Paty sabia. Gil, tira todas as suas cartas de mantenedores na internet. Tira. Se Deus enviou, Deus paga. Eu falei, se enviando, não está pagando, qual a probabilidade disso acontecer? Eu falei, mas eu tenho uma característica, que se Deus falou, eu vou obedecer.
E eu senti que foi Deus ali, né? Eu discerni que foi Deus. E tirei todas as cartas. E não enviei para ninguém. Sim. Né? E foi passando os dias, foi chegando a próxima data do aluguel. E fomos para a aula. Aí o Sir Mike Shea, ele vem assim com a antena do profeta aqui, né? Ele só um minuto. Ele vai no salão, volta com o violão. E canta a música dos levitas, né? Que tá lá nos Salmos. Terras e bens eu não possuo, nem ouro e prata. Mais uma coisa eu tenho, eu te dou, minha vida no teu altar. E a parte da música é Deus falando, respondendo. É como assim, cuide das minhas coisas, que eu cuido da sua. Eu sou muito ruim de letra, mas... Sim. E Deus falou comigo assim, ó. Você tá cuidando da minha, deixa eu cuidar da sua. E, cara, só eu tava chorando. E eu sou muito difícil de chorar. Eu falei, isso é pra mim, pra mim. Ok. Cara, chegamos lá, tava na conta, assim, ó. E a gente rastreava a oferta. Era do Rio Grande do Sul, que eu não conhecia ninguém no Rio Grande do Sul. A gente recebeu oferta da Coreia, da Europa e de pessoas desconhecidas. Mas um que eu falo, essa experiência do integral, do ser missionário, tem coisas que só missionário e milionário vive, cara. É sensacional, assim. Foi uma vez que a Paty falou, ó, precisamos fazer compra. E eu falei assim, ok. Aí eu peguei o celular e vi a conta zerada. E a gente não tinha cartão de crédito. A gente fez um voto, não vai ter cartão de crédito, é só débito. E a conta zerada. E ela chegou na aula lá, no intervalo, ó, depois do seminário aqui, a gente vai lá fazer compra. Daí eu, ok, tudo bem. Aí acabou mesmo. Ela, vamos deixar as coisas em casa e vamos pro mercado. Aí em casa eu olhei de novo, zerada a conta. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer, cara? Tirei a mulher lá da casa do pai dela pra passar esse perrengue aqui, nossa. E preocupado, assim. E a gente tava aprendendo sobre o Pai Nosso, o pão nosso cada dia. E ela convicta, assim, ó, pão nosso cada dia. Ok, chegamos no mercado, aí eu fui pegar o pão, o missionário normalmente é o mais barato, assim, tinha um pão com gosto de sabão lá. Ela, não, hoje Deus falou que vai cuidar da gente, né? Ele vai mimar. Aí eu falei, não, pode devolver. Aí ela pegou o pão mais caro, assim, mais caro não, um melhorzinho, e foi, né? Aí fomos andando no mercado, ela, pega um chocolate pra você. Aí eu fui e peguei o garoto, assim, né? Ela, não, você não gosta de garoto. Aí ela devolveu, pegou a outra marca, nada contra garoto, tá? É que não é cultural lá. E eu falei assim, nossa, é o mais caro, não vai ficar tudo no caixa. Aí eu falei, pensei comigo, quando for pagar, eu finjo que eu vou pegar outra coisa, deixo ela passar essa vergonha sozinha, né? O cara. Aí me veio o Mike falando, é o homem que tem responsabilidade, é o homem que arca com todas as consequências. Aí eu falei, não, vou lá no caixa. Aí beleza, fui lá, chegou na hora do caixa. Pip, pip. Parecia a máquina do meu coração, né? Aí eu, pip, pip. Chegou no último, vai pagar como? Cartão de débito. Abri o celular de novo, assim, zerado. Falei, nossa, é agora a hora da vergonha, né? Ela enfiou o cartão assim na máquina, olhou para a mulher do caixa. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Passou a senha. Passou a compra, saiu o ticket, eu... Não. Falei, amor, você não acredita. Olha aqui, tá zerado, não debitou nada da conta. Ela... Deus é pai? Tipo... E para ela era tão natural e eu fiquei assim. E ela fez isso outras vezes no mercado. Cara, ela fez isso todo mundo fala, eu quero esse cartão, né? E eu falo para ela, você tem moral com o homem de cima. Pede uma coisa aí para mim. Ela, não, só o necessário, porque ele prometeu buscar o reino e sua justiça. E essas demais coisas que é anunciado acima no texto, comida, bebida, ele acrescentará. Muito bom, muito bom. Mas tu acha que todo mundo que Deus chama assim, para o ministério precisa ser integral? Dá para ser bivocacionado? Como é que tu vê isso aí? Teologicamente, tua visão disso aí? Isso é novo, né? Esse termo bivocacionado aí é moderno já. Antigamente era vocacionado total mesmo, né? Filho de peixe, peixinho é. Foi a reforma que rompeu com isso, vindo às universidades por causa dos cristãos, aí o filho do padeiro agora pode cursar medicina porque ele está pagando. Mas isso, quando se trata do ministério, é discernir.
Tem pessoas que estão no campo integral que não deveriam estar integral. Isso é um fato. Tem alguns que nem chamado tem. E tem outros que estão trabalhando normal e não era para estar, era para estar no campo. E tem pessoas que têm essa bivocacional, ser bivocacional. Mas tem muitos que têm medo de confiar em Deus e ficam bivocacional. Desde que a pessoa confie em Deus como provedor, tem muita gente que fala, não, eu creio que Deus é provedor. É porque está pingando a conta. Mas quando corta, será que crê mesmo? Sim. Será que busca? Então, é a intenção do coração. Como está o coração? Ah, não sou integral porque tem uma história de um general de Deus, o Charles Parham. Ele desistiu do ministério porque ele ouviu sobre os perrengues. Ele falou, cara, eu não quero passar por isso. Eu não quero fazer minha esposa passar por isso. Então eu vou desistir. Mas depois ele voltou ao ministério, né? Ele viu que realmente não tem jeito. Que nem Jonas, assim. Sim, foi... não. Então, você talvez esteja nisso hoje. Bivocacional, integral. Sim. E tem gente que... A teologia vê isso. A possibilidade do bivocacional, pastor bivocacional. Tudo depende do que está falando. Se for missionário em que área? Ele pode lecionar. Tem muita gente que dá aula de inglês para se manter no campo. Aula de alguma coisa. Eu mesmo... sou integral, mas dou aula de teologia particular, né? Sou terapeuta também, atendo mais missionários, mais cristãos. Minhas pós-graduações nessas áreas. E trabalho lá, ajudo compondo documentos, sou mestre na igreja local onde eu estou, ajudo aqui, outros projetos. Sim. Então vou fazendo tudo que tem, vendo livro, porque hoje, até aquele estudo lá que você mostrou do vídeo, 64 centavos é investido em missão, né? Para alcançar os não alcançados. Se investe muito pouco em missão, muito pouco, né? Aí tem que ir se virando, assim, mas Deus é o que mantém mesmo. Muito bom, muito bom. Gil, dos filmes aqui, estamos com os folders aqui, os cartazes aqui atrás. Qual é o teu preferido lá dos três? Cara, eu tenho uma inclinação pro Voz que Clama no Sertão. Ah, é? Você gosta dele? Meio poético, né? Chega a ser meio poético, assim, de João Batista, Voz que Clama no Deserto. E é um cenário meio desértico aqui. E a história do rapaz, do Cícero, cara, 26 anos. Ele gastando a vida real mesmo, assim. Ele confiando em Deus. Ele chega numa cidade sem saber se vai ter provisão, sem saber se vai ter lugar. E ele confia em Deus. Que ele foi chamado. Ele foi no Rio Grande do Sul, pô. Eu tava lá no Rio Grande do Sul também. Em meia enchente. Ele foi com uma moto. De uma moto da Paraíba pro Rio Grande do Sul. E ele gastar a vida, a maneira que ele prega. E sabendo que ele não tem estudo, mas a pregação dele ser amarradinha, assim, alguns pontos. Isso é muito cuidado, a soberania de Deus. É isso que eu gosto muito, sim. Apesar do poder de Deus também me tocar bastante, né? Mas a voz que clama no sertão. Jurei que tu ia falar o poder de Deus ali, porque foi onde a gente teve o maior entrosamento ali, né? Ele foi o meu primeiro documentário, assim, que projetou a iniciativa, e foi onde eu acho que o que eu mais te consultei, assim, né? Porque é um tema muito abrangente, né? E muito recorrente na tua vida do evangelho, né? A gente tá conversando de qualquer coisa ali, qualquer heresia. Ah, mas e o evangelho? Como é que o evangelho responde assim? Ah, e o evangelho? Não importa o que for, dá um jeito de encaixar o evangelho, né? Como é essa perspectiva tua, assim, de evangelho? Porque, assim, a cada temporada que eu topo contigo, eu sou mais esticado nesse sentido, né? Coisas que eu tinha certeza, assim, na minha mente. Aí tu chega, não, mas o evangelho... Isso aí foi uma pessoa que falou, não é como o evangelho responde. Não, tava tudo certo isso aqui, não tem pra que mexer nisso aqui. Colocar os pensamentos em suspensão, né? Como é isso do evangelho? De ver a vida através do evangelho, de tudo passar por essa lente do evangelho, de tocar a vida com base nisso aí? A maioria das pessoas que me encontram tem essa reclamação, né? Tipo assim, pô... alguns falam, eu percebi que não era convertido, né? Sim, tem isso. Tem isso, mas o Miguel era convertido na época. Mas tá melhorando agora, brincadeira. Me veio muito de dons, principalmente de profecia. Certo. Porque a essência da profecia é o testemunho de Jesus. E o testemunho é a obra vicária, é o evangelho. Eu falei, então, os dons operam
o Espírito não professa que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Sim. Né? Então, isso é o Evangelho. Eu comecei a ver que a base mesmo, a pedra fundamental é o Evangelho. Então, a minha vida tem que ser fundamentada, baseada ali pelo Evangelho. Então, eu fico meditando muito, muito. Eu levo meu filho no parquinho e penso, o que o Evangelho toca aqui? Eu vou assistir um filme, como que o Evangelho toca? Fazer uma comida, eu fico pensando, e realmente, nas nossas conversas é muito disso, né? Sim. Até eu comer, como que eu como Sim. para a glória de Deus? Porque hoje a glória de Deus é muito subjetiva. Faço para a glória de Deus. Mas o Evangelho é prático. Sim. Né? Você vê que o Evangelho é tão prático que o Cícero, o Inácio, mudou a vida. Sim. Então, que tipo de Evangelho é esse? E como é um professor de teologia, muitos tendem a ser teóricos. E eu busco essa praticidade do Evangelho. Então, eu medito muito, muito no Evangelho. Então, eu penso muito nisso porque eu convivi com pessoas lá no caso Davi, que o Evangelho é real. Dividir um saco de arroz. Dividir uma carne, tá ligado? Sim. Isso, o Cadinho, cara. Nossa, a última conversa minha com ele e a fé dele, o negócio fechado, tudo lá, e ele perseverando. Ele falou, porque quem me prometeu é fiel. Muito bom. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. E ele fala, eu queimaria tudo de novo. Faria tudo de novo. Meu, uma vez iluminado, já era. É a neuroplasticidade do Evangelho, cara. Não tem como. Muito bom. É real. É real. Eu sei do que Deus me salvou, de quem Ele me salvou. De mim. Se eu não meditar, o velho homem vem. E ele não pode vir. Para que Cristo viva, é necessário que eu morra. E eu morro quando eu medito na vida. A vida preenche a minha mente, ecoa no meu ser, reverbera no meu coração. E as minhas ações são pautadas no Evangelho, que preenche e satisfaz tudo quanto existe. É isso que me toca. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Você falou, eu fui crente toda a vida aí, né? Mas acho que de uns tempos pra cá, conhecendo algumas pessoas, você falou exemplo do Cadinho aí, é que a gente consegue ver o evangelho mais pautável, né? Sim. É um pouco da conversa que a gente vem tendo esses dias. E a gente conseguir enxergar Cristo nas pessoas, né? Isso. E ver Deus nas pessoas. Porque até então, para mim, uns anos atrás, era muita teoria, era muito... Deus fez o mundo, tal, o pecado caiu, Jesus veio, salvou. É uma história bonita, né? Mas quando a gente vê materializado o evangelho nas pessoas, né? As pessoas que encarnam essa mensagem, aí você vê, o negócio é real, Sim. né? O negócio... Desafia, né? Desafia muito. Estica muito. Essa redenção do olhar. Que o evangelho é todo para o homem todo. E isso toca todas as áreas, inclusive o olhar, né? Gênesis começa aí com essa luz. Deus disse, haja luz e houve luz. E vemos em Coríntios, Paulo falando, por isso Deus disse, haja luz para iluminar o nosso coração, para contemplarmos a glória contida na face de Cristo. Ou seja, o haja luz lá em Gênesis é para iluminar o nosso coração. Antes que a gente existisse, Deus já começou com o evangelho. Então, ele começou a preparar a terra através do evangelho. E isso dá forma às coisas, dá forma a nós, né? Sim. Então, esse olhar que a gente vê, e Jesus fala, se os teus olhos forem luz, todo o corpo será luz. Então, tudo que você contempla é iluminado. E João Batista era a lâmpada que arde e ilumina, traz clareza. Quando você olha para o mundo e vai fazer missão, você não vê um drogado, você não vê um bêbado. A sua perspectiva muda. Muda por quê? É uma pessoa dotada de imagem e semelhança, que está em trevas, né? Está corrompida a imagem e semelhança de Deus. Ela é um vaso que pode carregar um tesouro eterno. Sim. Então, como eu vou alcançar? Primeiro eu tenho que
redimir o meu olhar. Deus tem que trocar o meu olhar. Muda a perspectiva de um pobre caído. É um mendigo dizendo a outro mendigo onde encontrou pão. Que bom. Então eu olho a pessoa diferente. Isso na teologia e na filosofia chama de estética, né? Você olha para o universo e contempla a beleza. Mas quando você olha para o sexo oposto, você vê como um pedaço de carne, está errado. Tem que redimir o olhar. Você não pode ver o outro como um objeto para satisfação egóica, egoísta, né? Tem um valor ali, tem Deus. Muda a sua perspectiva de santidade, porque santidade é separado né? Para Deus. Deus ele se separou para si. Então você começa a se movimentar. Eu não vou deturpar a imagem e semelhança na pessoa por causa do meu pecado. Muito bom. Eu tenho que redimir ela também. Então isso vai gerando uma realidade e os seus relacionamentos vai ficando mais leve. Perfeito. Né? E isso é comunhão na luz. Muito bom. E o que é? E se a gente for trazer para a definição, o que é o Evangelho? O Evangelho. A gente falou, citou e tal, né? Mas aí, o que é o Evangelho? Eu fiz um documentário de 1h15 falando isso, mas vamos na conversa aqui. O que é o Evangelho? Tua visão? O Evangelho... Não é a tua visão, né? Da Bíblia, né? Na minha visão não importa, né? Importa que a Bíblia diz. Sim. Nós cremos na Bíblia. Eu creio, você crê na Bíblia? Eu também. Ah, bom. Não precisa atualizar ela. Por enquanto não. Ok. Vai. O Evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores, sejam eles judeus ou gentios. Mas ainda está meio subjetivo. O Evangelho começa na criação. Deus criou tudo bom e viu que era bom. E ele deu uma ordem de não comer o fruto proibido, né? E o homem se viu capaz de seguir a vida sem Deus. Então, o pecado ali é desobediência, sim, em certa parte. Mas o maior pecado ali é falta de fé. O homem não creu em Deus. Ele não creu que Deus estava falando a verdade. E sem fé é impossível agradar a Deus. Adão ali não agradou a Deus. Eva não agradou a Deus. E eles caíram. Aí entrou o mundo que a gente vê hoje. Corrupto, né? Alienado de Deus. Sim. Inimigo de Deus. E ele enviou o seu filho. Ele falou, mesmo assim... Porque o cordeiro foi imolado antes da criação. Então, Jesus vem, adentra o espaço-tempo e morre por nós. Aqueles que professam a fé em Cristo, crê nessa obra que sozinho a gente não consegue salvar. E tem um teste muito simples para saber se você crê no Evangelho ou não. Do Rick Kendall. Ele desafia, eu faço esse desafio, fecha os olhos e a pergunta é, você está diante de Deus. E Deus pergunta para você, por que eu devo deixar você entrar no meu paraíso? Que resposta você vai dar? Aí se você falar assim, porque eu não matei, porque eu não roubei, porque eu não menti, porque eu não adulterei, porque eu fiz alguma coisa, porque eu dizimei, porque... Se tem alguma resposta que foi a partir de você, você não é salvo. Não é salvo, porque salvação não é por obras. Mas se a resposta é, porque eu criei no seu Filho enviado, que morreu no meu lugar. Eu creio na obra redentora de Cristo. Bom. Pronto, é salvo. E quando você crê, você é liberto da ira de Deus, liberto de si. E aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Aonde havia ira, agora há amor, bondade, misericórdia, sem fim. Sim. E uma expectativa de amor eterno. Mas para os que não creem, uma expectativa de juízo eterno. O Evangelho se resume nisso. Criação, queda, redenção e restauração. Deus vai vir restaurar a terra. Muito bom. Tu falou a parte da ira aí, né? Da ira de Deus. Até uma parte meio compreendida e incompreendida essa parte aí da mensagem do Evangelho, né? Sim. Como essa relação aí da ira de Deus, que na verdade Deus nos livrou meio que dele mesmo ali. Destrincha isso aí pra gente. Satisfez a justiça dele, né? Eu tenho uma pregação que eu gosto muito, assim, a mensagem da minha vida. Viralizou a pregação do Paul Washer. Pregação chocante. Né? Não assista quando você está sozinho em casa, nem de noite. Aquilo é pior que filme de terror. E eu me vi assim, perdido. Eu falei, meu Deus, preciso ser salvo. Não bastante, eu fui ler o livro dele, o Verdadeiro Evangelho. Sim.
Eu chorava de madrugada no banheiro. Eu no seminário, sendo missionário, e eu não sou salvo, Deus, me salva. Me salva, eu preciso ser salvo. Um desespero, assim. Né? Então, eu caí em Romanos. Parece que Romanos, todo mundo lê Romanos, meio que se converte. Assim. Sim. Romanos 5, 9. Aí Paulo vai descrevendo, ele fala: e vocês foram salvos da ira de Deus. Esse versículo ecoou assim pra mim. Como assim? Salvos da ira de Deus? Porque todo mundo fala que Deus me ama. E é uma verdade, né? Alguns separam como amor salvífico e amor comum, como graça comum e graça salvífica, né? Como assim? Ira de Deus. E Deus está virado, cara. Deus está virado contra nós. Porque muitos acham que o pecado é subjetivo, né? Quem vai para o inferno? A mentira ou o mentiroso? É o mentiroso. O adultério ou o adúltero? É o adúltero que vai para o inferno. Quem pratica, não é o pecado em si. Como o Mike diz, né? O pescador vive da pesca, o pecador vive do pecado. É uma coisa bem simples. Então essa ira de Deus é contra o pecador, contra aqueles que cometem injustiça. Então aquela frase, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, é mentira. Já viu essa? É mentira, não tem na Bíblia. Pelo menos na nossa não. Quem sabe alguém atualizou, colocou, mas não tem. E não tem essa afirmação que Deus ama o pecador assim e odeia o pecado. Deus ama o pecador, está escrito em Romanos. Paulo resolve isso, ele fala assim, ó, Deus amou vocês ainda quando era pecador. Então, vocês vão mudar isso. Mas, se a gente falar que simplesmente Deus ama todo mundo, e aqui pessoas vão achar calvinismo e arminianismo. A gente está muito além disso. Tá? Calvinismo e arminianismo é recente, é uma criança ainda. Existem pessoas de salvação além disso. Quando se fala de que Deus amou o mundo, então não existe o inferno. Porque não faz sentido ele mandar alguém para o inferno que ele ama. Entendeu? E Agostinho ele fala, os céus não pode conter, a terra não pode conter. Então tudo que existe está dentro de Deus. Ok. Então até o inferno está dentro dele. Não existe nada fora dele. Tudo está dentro dele. O inferno é a própria justiça de Deus. É como se o pecador fosse... Vamos usar essa linguagem para todo mundo. É meio complexo na filosofia, na teologia, mas para todo mundo entender. É como se fosse um câncer e a justiça de Deus fosse os anticorpos combatendo. Né? Isso. Ele não pode tolerar o pecado, e nem o pecador. Você não vai contra, né? Mas vocês foram salvos e vocês continuam em pecado. Não, a gente está perseverando em santidade e vai chegar um dia que ele vai nos glorificar. Sim. Estamos num processo de libertação do corpo do pecado. Mas nós não vivemos com prazer no pecado. O nosso foco é outro. Se você está focado em ir para São Paulo, você vai para São Paulo. Não tem como você parar no Acre. Sim. Então, é muito isso. O pecador que vive focado para o pecado não se preocupa com Deus. E Jesus resolve isso lá em João 3, né? Muito conhecido. Se você continuar o texto, no versículo lá, final 36, 37, vai responder. Mas ele fala assim, né? Que a luz veio ao mundo, mas a humanidade preferiu as trevas. E a luz é Jesus. E ele fala assim, quem ama a luz se aproxima da luz, mas quem odeia se afasta. Odeia Jesus, é muito forte isso. É muito forte. Aí lá no final, o texto diz assim, quem tem o Filho tem a vida eterna. Sim. Quem não tem, a ira de Deus permanece sobre ele. Então a gente precisa crer no Evangelho não por medo da ira, mas por amor a Deus. Porque os que amam a luz se aproximam da luz. Mas essa luz lança fora o medo, o amor lança fora o medo. Então a gente não tem medo de ir para o inferno. É que realmente a gente quer agradar a Deus, né? Então essa ira hoje é muito confundida. Tem gente que só fala da ira, tem gente que só fala do amor e meio que coloca em contradição. Então a ira vem da quebra da lei. É a justiça de Deus. E o amor vem por não conseguir obedecer à lei, mas crer no Filho. Sim. Então o amor vem de um Deus irado, mas que nos cobre da sua própria ira. O sangue de Jesus nos cobre. Sim. Porque Paulo fala, agora somos salvos pelo seu sangue. E eu uso a linguagem jurídica, né?
da pregação. Imagine um tribunal. Agostinho fala que você tem que estar num lugar de desolação. Eu não consigo me salvar, estou perdido mesmo. Não há advogado, não há nada. E quem é a nossa vítima? Jesus. Todos os nossos pecados é contra ele. Nós matamos Jesus. E quem que é o juiz? O Pai de Jesus. A nossa sentença não tem como dar certo. E quem é o nosso acusador? Aí eu interpreto o texto de João lá diferente dos demais, mas tá tudo bem, viu, gente? Que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Eu não vejo que é Satanás ali. Existe gente que vê. Eu vejo que são os falsos mestres, os falsos líderes. E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque ali, no texto, Satanás, ele quer justiça. Certo. Ele é o acusador. Acusador é isso. Aí imagina, você está sentado no banco dos réus e Satanás. Olha, justo Deus. Você não disse se cometesse isso aqui, ia para o inferno? O salário do pecado não é a morte? Sim. Você não disse. É sua palavra. Você não é fiel para cumprir sua palavra? Ele fez tudo isso aqui. O que sua santa lei diz? O que você, justo juiz, diz? Pronto. Não tem solução para nós. Esse é o estado. Aí sabe aquela cena de filme que você pede um tempo assim pro juiz? Sim. Só um minuto, vamos tentar fazer um acordo ali atrás, aí vai você, o juiz, o promotor. E lembrando que a gente não tem advogado. Mas nisso você fala, Jesus, eu matei você, eu transpassei você, eu feri com tantos pecados, me perdoa, Jesus. Pronto, Jesus sai de vítima para ser seu advogado. E quando ele sai dessa cena de vítima, já não tem mais BO. Ele pega a acusação de Satanás e rasga. Que bom. Ele rasga. Ele fala, não há condenação, não há acusação para os que estão em Cristo Jesus. Que bom. Aí Jesus entra na sala para falar com o juiz, não é mais a gente falando. Juiz, eu retirei os BO. Não tem mais. Imagina a cara de Satanás. Qual é, Jesus? Foi contra você. Deixa ele vir para mim. Né? Aí Jesus, não, é meu. Mas o crime aconteceu. O pecado aconteceu. É necessário um pagamento. Pode-se diminuir ou trocar a pena, mas é necessário um pagamento, né? Aí volta a cena para o tribunal. Você sentado no banco do réu, eu sentado lá. Aí o juiz ele fala, a pena é morte. Alguém tem que morrer. Aí, ao descer o martelo, ele esmaga o seu próprio filho e espirra sangue na gente. Tem um livro muito bom do MacArthur que ele distingue todas as iras de Deus, né? São mais de 3 que aparecem na Bíblia. E uma delas é Deus bufando, né? Assim, se aparecer na minha frente eu mato. Aí Jesus, eu imagino Jesus aparecendo assim, falando, Pai, para que o Gil possa aparecer diante de ti, eu morro. E ele esmaga. E o sangue de Jesus cai sobre mim. Agora eu entro na presença de Deus e Deus não vê o Gil. Porque o Gil já não vive mais. Mas Cristo vive no Gil. Então Deus me permite entrar na presença porque eu estou coberto do sangue do Filho dele. E eu entro com ousadia e confiança que eu não vou ser lançado fora. Porque não existe mais a condenação, não existe a acusação para mim. Então, eu não fiz nada. Eu não paguei esse advogado. Ele não exige nada, ele exige fé. Ele não exige jejum, oração. É fé. Mas porque eu creio e eu amo tanto, eu jejuo e oro, eu leio a palavra, eu vivo de maneira santa, como gratificação. Como, Deus, eu sou grato pelo que você fez. Sabe? E acaba ali o tribunal e Satanás sai humilhado. Porque ele pega essa condenação e joga no mar do esquecimento. E fala, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Cara, eu entro na presença de Deus e ele não fala do pecado que eu cometi. Mas ele fala da pessoa que eu vou me tornar nele. Das boas obras que ele preparou de antemão para eu andar nela. E isso me dá confiança. Eu não temo Satanás, eu não temo
o presente, eu não temo por vir, eu não temo anjo, eu não temo nada, porque nada pode me separar desse amor. Que bom. Então a ira de Deus, ela acaba nesse tribunal, quando você confessa a Cristo. Que bom. E aí, como é que a gente equilibra isso dentro de uma pregação, Gil? Uma pessoa comum mesmo, não precisa nem ser de púlpito assim. Ela vai pregar para um amigo, um conhecido. Como é que ela vai pregar? Se arrependa de seus pecados, Jesus está voltando, senão você vai para o inferno. Ou é Deus te ama, só Deus te ama, Deus te ama. E aí? Como é que a gente equilibra isso na pregação para uma pessoa? Morde a sobra, morde a sobra. Morde... Mais ou menos assim. Antes de dar boa notícia, você tem que dar terrível. Olha, Deus criou você bom. Certo. E você fala, você já mentiu na sua vida? Você já roubou alguma coisa, pegou alguma coisa e não devolveu? Você já desonrou seu pai e sua mãe? Você já brigou com seu pai e sua mãe? Você já adulterou? Alguém já fez tudo isso aí. Sim. Né? Alguns mais, outros menos. Você é mais santo assim, menos, né? Obrigado. Aí a pessoa ela vai falar, não, eu errei mesmo. Então, você está debaixo da ira de Deus. E com razão. Sim. A ira de Deus, quando você vai na Bíblia, para ficar bem claro, antes da condenação do apedrejamento, a pessoa ela tem que falar assim, eu concordo. É um julgamento justo. Certo. Então a pessoa ela concorda com o julgamento. Fala, nossa, eu sou digno de tal julgamento mesmo. Então a pessoa ela fala, nossa, eu não sabia que eu era tão ruim assim. Por quê? O entendimento é cegado pelo Deus desse século, que é inimigo da verdade. Sim. Aí quando você prega a palavra, o Espírito Santo conduz a toda a verdade. Você está fazendo a missão com Deus e para Deus. Então o Espírito Santo vai ali clareia o coração da pessoa. E ela fala, então o que eu devo fazer para ser salvo? A gente vê esse padrão em Atos, com Jesus. Sim. Então o que eu devo fazer para ser salvo? Crer em Cristo. Ele te amou. E Deus enviou para te livrar dessa ira. Que bom. E não só da ira, te livrar dessa prática. Que o homem ele é famigerado, o homem é um devorador. Você quer um carro hoje... como disse Schopenhauer, né? A ânsia de ter o tédio de possuir. Você quer um carro, você anda um ano, você já quer trocar. Você quer um maior, uma casa maior. Você quer viajar mais. Você quer, se você beija uma boca, você quer beijar mais. Você quer transar mais. E fica essa ânsia e você vai destruindo tudo à sua volta. Você vai destruindo sua família, as pessoas que você ama. Pô, quantos casaram por amor e destruíram a família por pecado? Sim. Então Deus te salva disso, porque tudo isso, Paulo fala que todos os dias Deus manifesta a sua ira no céu, contra toda a impiedade e injustiça. Como que Deus manifesta a ira? De maneira justa. Você adulterou, qual é a maneira justa? Você perde sua família. Você não valorizou. Você só dá valor quando perde, né? O ditado popular diz. Então, quando tem muitas pessoas que queriam ficar famosas, ficaram, tem dinheiro... Tem tudo, mas está sem sentido, está vazio. Por quê? Porque viu que nada faz sacia esse devorador. E essa satisfação está à destra de Deus. Sim. Essa delícia, esse prazer eterno está em Cristo. Então, a pessoa ela quer ser liberta. Aí você fala, ó, Deus enviou para dar essa satisfação. A pessoa, eu quero. Eu quero. É muito simples de pregar o evangelho. Mas quando se prega, dá um testemunho da sua vida, fala, eu fiz isso. Tá. Mas não é um testemunho. Sim. Porque tem gente que fala com babana, né? Nossa, ai, que... Não. Cara, olha o tanto de pessoa que eu feri. Mas eu feri uma pessoa, Cristo. Que bom. E ainda Ele me ama. Ele me espera. Aí a pessoa quer. A gente foi num encontro agora, né? E eu falei disso, dessa pureza que as pessoas veem, igreja, né? E é incrível. É simples o evangelho. Muito bom, muito bom. A gente precisa dele todos os dias, né? Não é aquela coisa... É de A a Z. Como eu falei no documentário. Não é o ABC, né? É o de A a Z, né? E aí como é que a gente aplica essa coisa da... A gente falou, né? Da criação, queda, redenção... E restauração. E restauração. Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Com minha mulher, no trabalho... Como é que o evangelho se aplica à prática? A gente falou um pouquinho disso, mas... Vamos destrinchar mais. Sim, na prática, vamos falar do casamento. Casar é fácil, permanecer casado é difícil, né? Ainda mais para nós cristãos. Você acorda ali,
houve luz. Seu coração precisa ser iluminado naquele dia. Seja com devocional, mas a leitura da palavra, ela discerne o que é carne e o que é espírito. Certo. Ela vai trazer a palavra de Deus para você. E ali já fica mais fácil de você trazer a palavra de Deus para sua família. Criação. Deus falou para o homem, cultivar e guardar. Então, para nós homens é cultivar os anseios, não de roupa da Shein. Os sonhos de Deus no coração da nossa esposa. E guardar o coração da nossa esposa da serpente, do engano, da inferioridade. De maneira simples. Como você é linda. Como você é preciosa. Para ela não dar ouvido para a serpente. Ah, você é feia. Vem inferioridade, baixa autoestima. Sim. Então a nossa palavra já libera isso. Palavras para os nossos filhos. Você é inteligente. Você é esperto. Você é lindo. Você é especial para mim. Eu falo isso para os meus filhos todo dia. Nossa, faz meu dia muito alegre. Como eu gosto de ser seu pai. Eu te amo tanto. Você é muito valoroso para mim. Isso gera uma confiança neles. Se você é mulher, respeite seu marido. Obrigado por sair, tentar buscar a provisão, valorizar o que ele faz, a importância dele. Tá vendo? Isso é na criação. Cultivar e guardar. Mas houve uma queda. Aí na queda, eu e a Paty, a gente marca o café sinceridade, né? Que é o café do evangelho. A gente senta, eu preparo a mesa, faço o lanche, né? Como aprendi lá, no caso, a responsabilidade é do homem. Então, todos os BOs é meu. Aí eu preparo, faço e a gente começa. Eu admiro você porque você tem frutificado no evangelho nisso. Aí eu falo, você tem sido uma esposa dedicada ao lar. Que bom. Você tem sido uma mãe preciosa, tem valorizado os nossos filhos, tem ensinado os valores de Cristo, a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo tem se tornado real pela sua maternidade aqui dentro de casa. Mas eu tenho contra-voz, que nem Apocalipse, né? Porém, eu tenho contra-voz que tem falhado nisso. Porque o evangelho não é um falhado contra mim. Sim, como essa correção, né? Como é? À luz de que isso? A falha não é contra mim, é contra o evangelho, é contra a pessoa de Cristo. Porque ela não tem que melhorar para mim, ela tem que melhorar para Deus. Que bom. E o casamento é para gerar Cristo nela. Então não é uma acusação, é uma exortação, é um ânimo. Falar assim, se você já tem frutificado nessas outras coisas, o Espírito da graça vai capacitar para você frutificar nisso. E eu estou aqui para isso. Que bom. Eu estou apontando que você evoluiu em outras coisas. Já é base, você consegue viver de maneira fluente nisso. Sim. É uma fluência no evangelho. Mas falta fluir aqui. E eu termino. Mas você tem frutificado aqui. É o sanduíche, né? Sim. Fecha de novo. Mas você já tem perseverado aqui. E ela assume os erros. E eu oro por ela. E ela faz isso comigo, né? Ela também, você tem frutificado, mas tem errado aqui. E termina de novo. Mas tem perseverado. E ora por mim. Que bom. E a gente faz isso em tom de conversa, sem gritaria. Por quê? O evangelho é amizade com Deus. Nós somos alienados de Deus e agora apaziguados, aproximados de Deus. E isso nos aproxima também. Sim. Então, não tem por que eu discutir contra você. É nós dois buscando o desejo de Deus e não buscando o desejo do casal. Não é uma disputa, né? Para ver quem é melhor. Porque se ficar, é nós dois contra si. Não, é nós dois contra o império das trevas. Que bom. Então, uma família forte, uma igreja forte, uma cidade forte, uma nação. Spurgeon, o Woody Bauckham vai dizer isso. Então, a gente, de maneira prática, pratica isso como família. E no trabalho, para a glória de Deus. Certo. Nenhum trabalho em Deus é em vão. É bem simples. Se você é policial, não aceite suborno. Não aceite ser corrupto. Não traia a sua esposa. Se você é médico, onde acontecem os maiores índices de traição, academia, hospital, policial, não faça isso. Você não fazendo isso, sendo fiel a Deus, não a sua esposa. Porque a infidelidade é a Deus e não a esposa. Porque Deus vê. Né? Aí já é uma contracultura naquele ambiente promíscuo. Então as pessoas vão falar, nossa, aquele ali ele não aceita, ele é reto, né? Eles falam assim, em São Paulo não, aquele é reto e não faz curva, não sei aqui. Né? Então seja íntegro, as suas palavras
sejam palavras de vida. Quando você for discutir com alguém, dê a face. Não, mas eu não vou ser feito de trouxa. Meu irmão, só pra gente estar falando isso aqui, provavelmente você é um trouxa. Se Cristo está falando para você dar a face, isso é sábio. Não tem como ser mais sábio que Deus. E negar isso é ser trouxa. Sim. Mas eu vou ser passado para trás. Se for dentro da igreja, aceite o prejuízo. É o que Paulo fala. Se for de irmão, aceite o prejuízo. Mas se for de fora, busque a justiça. Não perca tempo discutindo. Eu vejo muito isso em pessoas que empreendem no mesmo negócio. Um quer ver a queda do outro. Onde entra o evangelho nisso? É assim que eu faço, né? Miguel, onde entra o evangelho nisso? As pessoas têm o mesmo, vamos falar, o mesmo ramo de lanche, lanchonete. Onde entra o evangelho? É uma competição. Aí o outro se alegra com a queda do outro. Isso não é evangelho. O evangelho, Paulo fala, busque a honra do outro acima da sua. Se eu busco a honra do outro acima da minha, eu estou gerando Cristo nele. Ah, mas Gil, um mercado capitalista de disputa. Meu irmão, se você não crê que Deus sustenta, reveja a sua fé. Falta evangelho nessa área. Busque a honra do outro. Não estou falando para você fazer marketing pelo outro. Sim. Mas se ele estiver quebrando, vai lá e fala, eu posso te ajudar a levantar? Porque a tempestade vem para ambos. A chuva é tanto para o justo e injusto. Tem um lugar que fornece comida para pobres e pessoas que não conseguem pagar. Mas isso o espiritismo consegue fazer. Perfeito. O maçom consegue fazer. Mas quando pergunta por que você cristão faz, é porque Cristo fez por mim. Eu estava lá caído. E eu era essa pessoa, eu estava envolto em sujeira, no meu próprio sangue, eu estava morto em delito e pecado. Essa consciência do evangelho é o que me faz querer a honra do outro, porque Cristo quis a minha honra, ele quis a minha dignidade. Então eu quero dignidade para o outro. Uma competição que você tirava foto é competitivo também. Busque a honra do outro. Confie que Deus vai te sustentar. Sim. Aí esse testemunho vai tocar a pessoa e o que vai fazer? Deus passou, além de sustentar o Miguel, passou a sustentar mais outro. Muito bom. E vai gerar um testemunho e assim vai indo. A impressão que eu tenho é que de tanta informação, tanta coisa que acontece no mundo, tanta novidade assim, a gente vai sendo contaminado com as coisas da terra e vai desassociando as verdades do evangelho. Então é o capitalismo. Então é ganhar, ganhar, ganhar. É a esquerda. Então é isso. É a direita que é o certo. Sendo que o evangelho é mais amplo do que esse espectro, né? Sim. Como é que a gente faz para desintoxicar? O cara está enviesado com a visão da direita, está enviesado com a visão da esquerda. E o evangelho é superior a tudo isso, né? Sim. Como é que o cara desintoxica e vive a verdade da palavra? Sim, tem um rapaz me pediu para entrar na política, né? Mas antes de uma entrevista. Aí ele falou, você parece meio de esquerda, mas às vezes você parece de direita. Você é o quê? Eu falei, cara, eu sou cristão. Mano. Ele, não, Gil. Eu falei, cara, eu defendo o que a Bíblia defende. Não que eu vou criar lei da Bíblia. Eu não vou pegar a Bíblia e fazer lei. Sim. Mas eu sigo aqui. Eu não preciso de direita e esquerda para fazer. A esquerda busca o pobre. Sério, o orfanato quem criou foi cristão. O hospital público foi cristão. Escola pública foi cristão. Foi o cristianismo. E se Cristo não tivesse nascido, né? Como diz Kennedy? O que seria? Então, eu penso o que Cristo já fez, os outros cristãos fez, né? E a reforma, a igreja reformada está sempre se reformando. Então é um processo de reforma que a gente vai gerando esse ambiente para gerar dignidade nos outros. E isso o cristianismo emprestou para a esquerda e a esquerda está meio que tentando falar, não é a gente que faz isso. Não. Ninguém faz melhor que cristão. Perfeito. Quantos orfanatos Marx implantou? Não tem um orfanato lá chamado Karl Marx. Hospital Karl Marx. É Santa Casa de Misericórdia. Entendeu? É os donativos do cristão. Quem está lá na África agora? O Bill Gates está, beleza. Mas quem está dando a vida, gastando, abrindo mão aqui é missionário se entregando lá. Morrendo de malária, abandonando família. Os pais aqui, né? Não família, mas indo lá. A gente tem a história de David Livingstone. Isso é a história. A gente tem um evangelho, não precisa mais nada.
O evangelho basta, a graça basta. Aí vem a direita, né? Ah, quem é os bons costumes? É a direita. Não, Não, casamento. O cara, não, eu sou conservador, eu quero a família. Aí o cara tá no terceiro, quinto casamento, com amante. Não, aí é a da direita. Não, isso aqui, a ética, né? E a moral é nosso. Sim. Não, isso aí também a gente prestou para vocês. Não. E ética e moral tem muitas denominações que são legalistas e acabam abraçando uma ideologia que vira uma idolatria política. Porque deixam de crer no evangelho. Perfeito. A política não vai restaurar esse mundo, mas Cristo vai. Às vezes deposita muita esperança na figura, na pessoa, daquele aspecto, da direita, da esquerda, do capitalismo, do socialismo, né? Deposita a confiança naquilo, né? E não é. A gente volta para o evangelho, é maior, Cristo é maior do que isso. Né? Tem um filósofo, eu esqueci o nome dele, é Tolstói, se eu não me engano. Ele era ateu e ele fala assim, eu encontrei a fé nas lavadeiras. Porque a vida é sofrida, mas ela tem senso de propósito, de vida, exala a vida. E lá ela não está preocupada quem vai estar na política. Sim. Porque essa lavadeira, o padeiro, o marceneiro, o médico, o advogado, exercendo o cristianismo, a gente reforma a sociedade. A redenção vem pelo evangelho. Mas o comportamento por crer no evangelho gera uma reforma na sociedade. E isso não tem a ver com 7 montes. Tem a ver com reforma mesmo. Então a gente produz cultura sendo contracultural. A gente adentra na cultura e fala, ó, isso aqui é bom. Um exemplo, que a gente estava falando do Interestelar, né? Eu não sabia que era cristão. Cara, o cara conseguiu fazer um negócio e não é tão explícito assim o evangelho ali, né? C.S. Lewis jamais. Eles criaram um movimento contra a cultura no mundo. E quantas pessoas não foram abençoadas por isso? Eles geraram uma cultura só porque creem. Aí quando pergunta, por que você faz? Porque Cristo fez por mim. Sim. É o que a gente faz aqui, né? Provocando isso. Esse é o intuito, né? E vai vir muita novidade aí, né? Tá, fazer o Tedel ainda. A gente conversou muito esses dias, né, Gil? Tem muitos planos, muitas perspectivas futuras, mas isso aí a gente deixa para outros episódios. Mas quem te viu passar pela prova. Brincadeira. Esse é teu evangelho, é isso aí. Não, isso aí não. Isso aí não. Esse aí é do rapaz lá. O cara não quer falar nome, não. Dá processo, né? Eu não tenho advogado. É pop, tem advogado. Não, a gente tem advogado, mas eu não quero dar trabalho para ela. Mas é muita doideira, né? Que a gente vê aí no meio do mundo, né? Nos Instagram. Todo dia eu fico te mandando, né? Nossa, o pessoal manda. Gil, o que você acha disso? O que você acha? Cara, você abre meu Instagram, meu WhatsApp, assim, as pessoas querem que eu imite uma opinião. E quando eu abro caixinha de pergunta, eu nem abro mais. Não, você tem que abrir caixinha de pergunta, de passar esse conhecimento. O cara quer ver meu fim, eles querem me cancelar na internet. É um tipo de pergunta que não dá pra responder, pô. É que nem essa, né? Você pergunta o que você quer, eu respondo o que eu quero. Como já dizia Flávio José. É o cara. Muito bom isso. Tu falou do caso aí, né? Uns 3 momentos da tua história aí, tu citou o caso de Davi. E eu percebo que vocês têm um carinho muito grande, né? Tu e a Paty têm um carinho muito grande por o pessoal, pelo ministério lá, né? Vamos voltar aí nessa tua história. Como foi que vocês adentraram lá? Como vocês cruzou a história de vocês? E o que é o Casa, para quem não sabe? Tem algum pessoal novo na fé que só conhece o worship da vida e não sabe o que é o Casa de Davi, né? Tem que destrinchar, né? Sim, o Casa foi um dos ministérios de adoração e palavra, né? Que fez parte do derramar ali de 98 a 2005, assim, o seu pico. Teve um resquício pós, né? Esse período ainda eu era presbiteriano e eu achava o Caso Davi herege, assim, né? Eu não tinha meio ranço. Quando eles iam na igreja lá, eu faltava e apesar de crer nos dons assim, mas eles eram um desafio para minha teologia pessoal. Até um dia que minha mãe falou, se você não for, eu vou quebrar você na madeira. Eu fui, aí foi quando eu conheci o Mike, primeiro contato, assim. Mas eles percorriam a região lá e eu não ia assim. Mas a parte morava em Piracicaba, uma cidade maior ali do interior, né? A cidade de referência pra gente.
E o caso Davi ia muito lá numa igreja, uma mega igreja para aquela época. E, cara, os relatos do que acontecia lá, muito do que a gente conversou aqui, né? Nem sei se pode falar, mas aconteceu coisa assim que... Meu... Exótico. Singular, assim. Quando ela falou, eu fiquei... O presbiteriano dentro de mim... Eu falei, mas você tava lá, você viu isso? Eu vi... E eu vou falar mais simples assim. Fala, pô, aqui é um ambiente seguro, né? Que nem terapia. Cara, o pessoal afinando o instrumento, e tinha fila, não podia entrar, né, na igreja. O pessoal na rua caía em contrição de coração, de pecado, assim, confessando pecado na rua, experimentando o Espírito da graça na rua. Que nem a gente vê nos relatos de avivamento. No afinado dos instrumentos. E eu fiquei assim, isso aconteceu em Piracicaba, por que eu não fui em Piracicaba? Sabe, eu sinto saudades de um negócio que eu não vivi, não é saudosismo, porque eu nem vivi isso. Mas eu tenho uma fome, os caras imprimiram em mim, assim, Deus colocou em relevo no meu coração isso, uma sede em ver Deus na terra. Que bom. E lá ela viu isso, e ela contraiu infecção urinária por não querer ir no banheiro e perder 1 segundo de administração. É uma distração. E detalhe, o Mike pregando, ele tem a unção do Gregório McNutt, assim, né? 3 horas e meia pregando. E é uma pregação que te envolve e não é ele. É Deus. Cara, se sente envolto assim mesmo. E ela adquiriu esse amor também. E nesse contato que ela recebeu, o Espírito Santo, a unção do riso, né? Que hoje muitos criticam também. Mas nada mais é do que uma expressão ao que está contemplando, né, de Deus ali, a transcendência. Perfeito. Ela teve um sorteio de livro e ela levantou a mão, algo assim, e ela fazia aniversário no mesmo dia com o Mike. Aí, pronto, né? Ai, faz aniversário no mesmo dia. E ela, cara, eu quero ir no Casa Davi. Eu falei, não, Casa Davi não. E tinha uns seminários assim, eu falei, não, Casa Davi não. E fomos num seminário que ela falou, não, quero ir, em Rio Claro. E fomos. Seminário, você fala aquela saída que eles faziam na igreja, assim, nas igrejas. Isso, é verdade, né? O Casa Davi era... Não é final de semana lá em Londrina, não. Não, a gente foi em Rio Claro. Eles tinham um seminário em Rio Claro. Em Londrina só funcionava Confraria do Reino, Confraria de Profetas. Eram os únicos 2 eventos, pelo menos na minha época. Antigamente tinha mais, porque era uma frequência. Para você, IHoppers, F-Hoppers, Overmissioners, Betters. Né? Betters. Enfim, aí a Agropop, enfim. Casa de oração no Brasil começou com os caras. Não veio importado, né? Então começou lá em Londrina, uma casa de oração e adoração, intercessão, com escola. O Mike, para quem não sabe, eu falo, Mike, você tem que falar para os outros, cara. Os caras acham que você só é herege, assim, você tem que... Pelo amor de Deus. É eu que defendo sua honra. Ele é mestre em teologia, cara. Ele me ensinou grego, hebraico ali. É um gênio. Mas ele não fala, simplesmente não fala. Então a gente teve seminário com ele assim, e foi só ele. Teve outros professores dando aula. O Cadinho manja muito teologia também. Fez aí, pregou... junto com o Caio Fábio, mesmo circuito, né, de pregação, sinistro, eram uns professores, caras, massa. Então tinha tudo isso funcionando junto com uma escola de música. O Davi Silva, muito famoso também, né, e também estava lá na época, e funcionava tudo isso. Mas eu nunca tinha ido para lá, não tinha desejo também de ir para lá, né, porque eu não sei tocar nada, nem campainha, assim, eu campainha e saí correndo. Mas a parte tinha esse desejo. E ok. E Deus tinha falado para ela que ia levar ela para um lugar, e mostrou o lugar em uma visão. Você que não crê em visão, chore sentado no banheiro agora. E ela viu. E fomos para esse seminário que era Resgatando a Noiva 1 e 2. Né? Começava sexta-feira à noite, sábado e domingo. O dia inteiro. Companhia de João Batista. Do Oração do Pai Nosso. Eu acho que só, mano. Eu acho que só.
Aí fomos lá, eu acho que era resgatar a noiva ainda. E beleza. Começou, cara, pregação de arrependimento, assim, ó. Nítida, clara exposição. O Cadinho é um dos meus pregadores favoritos, assim, cara. Não é nem bajulando, não. Uhum. É bom. É bom, eu gosto do estilo de pregação. É gênio. E Deus falou comigo. Larga tudo e vai ser missionário no Casa Davi. Eu falei, não. Tu era um pouquinho presbiteriano aí ainda? Eu não Eu era. Ainda há um bom resquício em mim, assim, né? É o que me deixou o pezinho no chão. Aí, e eu não falei nada pra parte. Aí teve um apelo lá, e o Cadinho falou assim, ó, vamos levantar uma oferta aqui agora. E Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer. Ele quer você inteiro. Ele contou um testemunho. Ele falou, certa vez, um rapaz levantou esse tipo de oferta. E tinha uma caixa. Ele falou, Deus quer você inteiro. O seu coração. Era um apelo, na verdade, né? Não é nem um levantar de oferta. E esse rapaz pegou, entrou na caixa. Falou, eu vou gastar. Ele abriu mão da vida. Falou, eu vou gastar minha vida no evangelho. Aí ele tava noivo na época, olhou pra noiva dele e falou, venha, vai gastar comigo. E ela entrou dentro da caixa junto. Aí não deu pros outros entrar, porque só cabia os dois na caixa. E ele contou isso. E eu senti, eu tenho que entrar na caixa. Mas não tinha caixa lá, né? Era um gasofilaço desse tamanho, não ia caber. Aí a parte foi pra frente. Eu falei, nossa, será que o Senhor chamou ela? E chamou. Chamou. E eu falei, eu nem vou comentar nada, vai que é Deus falando comigo, e ela fala de ir, vai ter que ir mesmo. E eu queria ir para uma outra escola, né? Uma escola mais... mais a minha cara, né? E eu fui orar e Deus falou, não. É isso. Eu falei, mas Deus, é mais barato essa do que aquela. Eu tentando provar para Deus, né? Deus, não, é lá no Casa Davi. Querendo quebrar minha soberba mesmo, assim, quebrou muito lá. Aí a gente passou o processo e uma semana, né? Deus confirmando, eu e a Paty fomos conversar. Ó, Deus está chamando a gente para ir para Londrina, né? Por causa da Davi. Ok. Eu mandei mensagem pro Cadinho, um e-mail. Como faz para renunciar a tudo e ser integral? Aí o Cadinho foi me orientando assim, cara. Até hoje ele me orienta também, é sensacional. Aí eu cheguei lá, meio com ranço. Eu falei, cara, por que Casa Davi, mano? Nossa, eu vou ter que aprender música, eu não sei música. e na igreja, eu era da quadrangular, né? Eu rodei tudo, assim, cara. Teatro, dança, mas não que nem de Davi, era break na época, né? Só pra deixar claro aqui. Essa eu não sabia, não. Tu era do Ministério de Dança. Cadê? Não era do Ministério. Tinha uma aula lá, que era teatro e break. Aí eu fiz. Certo. Tentei cantar, não deu. Bateria. Nossa, bateria eu não tenho coordenação nenhuma. Eu não consigo bater palma e cantar ao mesmo tempo. Então, se você me ver na igreja, quando eu for pregar na sua igreja, eu vou ficar assim com as mãos batendo na... Porque eu não consigo... Eu não sei porquê. Alguma coisa não funciona bem. Aí eu falei, eles vão querer exigir isso de mim. E não manja de Bíblia. Apesar do Cadinho ter pregado bem aquela vez. Aí cheguei lá com esse preconceito, né? Primeira mesa, assim, cara. Vai, pergunta. Porque houve um escândalo no Casa Davi. Pergunta. O que vocês quiserem perguntar? Abertura, mesa. Tu chegou pós-escândalo? Cheguei pós-escândalo. Depois. Na finaleira, assim, né? Aí eu cheguei lá. Bom, pode perguntar o que quiser. E eu fiquei assim, caraca, mano. Porque em muitas denominações você não pode confrontar o pastor. De nada, né? E os caras tá ali, mano, rodou o Brasil, famoso. O Mike até hoje tem uma galera assim, mano. Pô, Dizescope chamou ele, né? Ele mentoreou meio que o Baz, assim, o Fábio, né? Cara, ele tem um respeito e ele tá se abrindo pra gente indagar. Eu já falei, ó, o negócio do xixi, mano. Qual é o xixi? Mano, surgiu uma lenda urbana no interior de São Paulo que o Mike alugou um helicóptero, um teco-teco, e urinou na garrafa e jogou sobre o Brasil, né? que ele tinha ungido, ele tava ungindo o Brasil com o xixi dele. Eu não sabia disso aí, não. Não sabia, não? Essa é nova.
Nossa, lá em São Paulo tem muito isso. Se fala o nome Mike cheio, os caras vão falar o que urinou no avião. É. E aí? Aí eu falei, e aí, Mike? Qual é do avião? Você alugou um teco-teco mesmo? Aí ele, como que é, né? Já tô no avião. Antes era só urinar na cidade, agora tô no avião, né? Vai aumentando lá. Porque crente não mente. Sei. Crente acrescenta só, né? Sei. Aí ele, cara, eu não faria. Foi uma maturidade, eu vi uma profecia que... Aí ele conta a versão dele lá, que ele urinou na garrafa, na casa dele. Sei. E foi em Londrina, né? Enfim. Mas isso tá na história dele aí, tá lá. Aí ele não negou, ele foi de boa, respondeu super de boa, deu risada, né? Porque o grande homem é aquele que ri de si mesmo, né? Aí ele riu e disse, falou, cara, eu não faria. Ou se fizesse, eu não contaria, porque isso vazou, né? E, cara, e tem nego que faz isso. Não, ele é herege. Meu Deus, cara. Tipo assim, é um ato tão significante. Herege se diz quando é salvação. Isso não interfere em nada. Em nada. A gente vê tantas coisas. Não passando pano pra ele, mas, nossa, quantas pessoas falam, ó, Deus, confirma comigo 3 vezes. Molha o algodão, não sei o quê. Olha pra mim, né? Então, são coisas, né? E eu vi nessas coisas... Isso também é o que gerou porque eu não queria ir pra lá, né? Eu falei, pô, o cara urinou no avião. Será que aquela gota que caiu em mim era... Brincadeira. Aí perguntaram. Meio que pelas beiradas, assim. Sei. Até que... E a treta lá? Alguém sempre pergunta. Em todo lugar que eu vou com o Mike, assim... Eu já aprendi. Ele falou assim, ó... Eu falei, Mike... Todo lugar que eu tô indo com o senhor assim, meio que pergunta, né? Ele, Gil, eu só espero essa pergunta. Aí eu já fico também assim, só esperando. Aí eu fiz um circuito aí com ele. Aí perguntou, ele já olha pra mim assim, ó. Sabia. Aquele olhinho, a gente conversa pelo olhar. Aí ele responde, eu amo ele. Ele fala, eu amo ele. E realmente, gente, o Mike... Ele ia orar pela manhã, assim, era ouvindo a música, era ele falando... Eu tive longas conversas de madrugada, eu amo ele, quero me reconciliar. E eu fui conversar com o outro lado também, né? E também o mesmo jeito, tipo assim, cara, eu amo a vida do Mike, quero esse reconciliar. Mas parece que não acontece assim, né? Já me esforcei tanto... Não, vai rolar. Vai rolar, orando para acontecer. Aí o caso da Vi... fui pra lá, aconteceu isso aí. E eu fui... Primeira aula de teologia, assim, eu vi que eu não sei nada, velho. E eu já tinha feito ITQ. Era com o Mike? Era com o Mike. Mike e os ministros lá. Mas era Gil. O Gil é de Bíblia, assim, o Mieb. Nossa, toda vez que eu vi o Gil, tava lá na... Não falo que é Mieb, a galera não sabe o que é Mieb. O Mieb é o método indutivo de estudo bíblico, né? É um método acadêmico de interpretar a Bíblia. E sinistro, eu dou aula disso aí, a Brenda gosta. A maioria das pessoas gosta, né? E sempre lendo a Bíblia lá. Aí o Cadinho também, ele dá aula de muitas coisas, muitas áreas. O Eliana de adoração, o Boanerges também. Então era esse professor, mas em sua maioria era o Mike, né? De 5 dias na semana aí, 4 era o Mike, assim, né? E uma humildade sinistra. E eu fui aprendendo que eu não sabia nada e fui nisso, fui galgando ali. E tinha as cavernas, que eram as pastorais, o Celso e Luiz. Nossa, eles marcaram minha vida profundamente. Nessa época eu era escravo da pornografia, né? E o Celso, ele abriu o texto e ali eu aprendi pastoral. Abre o texto, expõe o texto e não prega. Fala assim, ó, ele mostrou o texto. Se teu olho faz pecar, arranque-o. Aí eu li o texto. Ele, Gil, o que você entendeu do texto? Eu tinha acabado de confessar, né, que eu tinha caído em pornografia. Falei, eu devo parar de ver. Como? Eu vi no celular. E aí, o que você entende? Eu tenho que me livrar do celular, dar o celular embora? Você entendeu isso? E o que você vai fazer? Vou fazer guerra. Dei. Fiquei 1 ano e pouco sem celular. No outro dia... E aí, Gil?
Pecou hoje? Falei, ô louco, não deu bom dia, irmão. Caraca. Falei, não pequei não. Aí ele fez isso vários dias. Sim. Aí eu falei assim, caraca. E a Paty me monitorando também. Aí o que eu vi? Eu perdi a confiança da galera. Porque caía, confessava, achava nisso. Se eu confessar, tá perdoado, né? Virou libertinagem. Aí eu falei, não, eu tenho que tomar uma posição de santidade. Fazer guerra, buscar a glória de Deus. Não é parar de pecar. Por quê? Eu tinha prazer nisso. Se eu tenho prazer nisso, é porque eu não tenho prazer em Deus. Aí o Celso me ensinou isso. Gil, se você tiver prazer em Deus, você não vai buscar outro prazer. Porque não adianta você vir confessar. O que você está confessando não é pornografia ou outra coisa. Você está confessando eu não tenho prazer em Deus. E eu aprendi a ter prazer em Deus com aqueles caras. Aqueles caras têm prazer em Deus de verdade. Eles sabem desfrutar Deus em sua totalidade. Que bom. Os turnos era diferente. E eu falei assim, eu quero o turno que ninguém quer. Que era das 6 da noite às 6 da manhã. Como era? Eram aulas, turnos de adoração? Como era isso? Era aula, aulas de durante manhã. a semana? Toda segunda a sexta. Certo. A aula pela manhã, começava ali, a gente chegava às 7, né? Tinha o horário de almoço e almoçava lá. Sim. Que era uma continuação, a gente continuava debatendo assuntos da aula, né? Para quem vai entender melhor, é tipo um Montemor, CPP que tem lá hoje, essas escolas aí da FRO. Mas naquela época era assim, e tinha um período até as 3h30, 4 horas, e a gente voltava para casa, tomava banho, comia alguma coisa e voltava, tinha turno. Das 7, era 1h30 de turno. Tá. A parte da noite era o turno. A parte da noite. E nós, alunos, assumíamos turnos também nesse período. Então, tinha dias que a gente nem voltava para casa. Entendi. E com o Confraria do Profeta, era uma semana, a gente chegava às 6, ia embora meia-noite, 3 da manhã, e tinha que estar às 6 de novo. Era muito intenso. O Júnior Mas passou lá. Cara, eu fiquei... Sabe que você não tá cansado assim? Sim, o Marcondes fala isso, né? Que quando você tá na unção, você não sente o cansaço. Boa. E cara, eu lá entregando, limpando banheiro e pegando a administração e servindo a galera. E o ambiente único, assim. Único. Muito bom. Aí eu fui aprendendo a amar o Caso Davi, né? Sim. A amar o CAS e o CBA. O CBA é o Centro Brasileiro de Adoração, que são coisas distintas, né? O Caso Davi servia ministrando esse conhecimento para fora, em outras localidades, né? Tem a história que o André Aquino fala que eles foram ministrar e oraram pela galera da Bethel. Sim, né? Tem isso aí. Eu não sei o nome que são famosos hoje, né? Mas eu não sei o nome. Então eles ministraram até fora do país e eles também ensinavam como servir em adoração, intercessão dentro do CBA. E nós ficávamos lá como responsável de turno. Então eu ligava para, você está vindo, a oração não foi muito legal, eu chamava o cara, não é assim que se ora. A oração vai mais para esse intuito. A adoração tem que ser horizontal, é só a Deus, não pode ser nada vertical. A gente ficava nisso. Então a gente assumia 12 horas de turno, das 6 da noite às 6 da manhã. E a gente chegava em casa renovado ainda assim. No dia aula, 7 horas. No outro dia aula, 7 horas. Bom demais. E fim de semana a gente queria estar no quê? Mano, lá, nos turnos. A gente queria estar junto. Aí quando o CBA tava fechado, a gente sempre tava na casa do Elcio, que é do lado do CBA, e lá. A mesma coisa. Cara, intenso, era intenso. Aí eu aprendi a amar, porque os caras me ensinou a amar Deus. Então, fui liberto mesmo da pornografia, fui liberto de vários pecados. E uma coisa que eu aprendi lá, confesse a tentação para não confessar o seu pecado. E você confessar a tentação, você fala assim, não, eu tenho mais prazer em Deus do que nisso. Aí eu valorizei a pessoa de Deus. Porque muitos hoje querem ver paralítico andar, quer ver o Tedel acontecer, nego subir parede. E é da hora isso aí. Sim. Pô, massa pra caramba. Mas, e quando isso passa? Será que o amor permanece? Então, eu pergunto muito pro Mike isso. Como manter o coração? Porque ele viveu e hoje não vive mais esse derramar, essa loucura assim, né? Entre aspas, santa. E o coração tem que estar alinhado. No quê? Ali em Deus. Aí fala muito no secreto. Cara, o secreto, legal. Mas se você não saber o que orar, você não vai receber. Então, o que eu vejo no Mike?
uma paixão pela pessoa de Jesus. E ele me ensinou a ser apaixonado por Jesus. Ele falou, porque se você for apaixonado por Jesus, você vai querer ser igual a ele. Mas como que você sabe como é Cristo? Sim. Na palavra. Então, quando eu vou com o Mike assim, as minhas ligações falam, Mike, e esse texto aqui? A mesma coisa que você fala que eu faço, que você fala, ele faz comigo assim, ele expande o texto, eu fico, meu... É uma grandiosidade da palavra, do renovar, aí eu sinto renovado. Sim. Aí Cristo vai sendo gerado. Então, eu vejo muito isso neles e por isso eu honro eles. Mas tem outros ministros que tocou minha vida, que hoje já não são mais o mesmo, né? Eu vejo que houve um desvio na pregação, né? Na fé, sim. Não é uma queda, mas uma não concordância. Mas eu valorizo o que eles fizeram no passado. Porque não pode jogar a história do cara fora. Eu sei separar, assim. E aí passou quanto tempo no caso ainda? Sim. Eu passei 10 meses, eu acho. Porque daí... Eu entendi que tinha que ir embora, assim. Eu entendi, o Mike pediu pra gente ficar, tudo, pra fazer parte lá. Tem um nome, eu esqueci o nome. É um processo, é pra ser aceito, assim. Tanto que hoje todos os ministros que eram do casa lá são amigos. Quando eu vou a Londrina, assim, eu faço questão de tomar café com eles. E ser ministrado, porque a história deles, assim, é muito, muito linda. E... após isso, eu fiquei andando. O Mike me ajudou. Eu plantei uma igreja lá, que hoje é o Convergência em Piracicaba. Eu fiz parte dessa plantação. A igreja era minha. Depois, minha não, era de Deus. Mas eu liderava essa igreja. E a gente fez uma votação para que o Convergência usasse como base de plantação. Então, eu fiz essa transição aí, junto com o Bas, o Vitor Porto, Arlindo. E eles ficaram lá. Mas nesse processo de transição, até da plantação, o Mike me ajudou muito. O Mike foi lá, avaliava a igreja, a saúde da igreja. Ele ensinou muito a igreja. Ele cuidava do meu coração. O Zimmerman também. São pessoas que eu tinha, assim, um carinho e uma intimidade muito maior, né? Então, eles me ajudavam muito nesse processo. Então, o Mike, né, na pessoa do caso, assim, foi a minha maior proximidade, que até hoje. Então, tenho ele como... um cara que originou a fé em mim. Assim. É Deus que origina, mas através da pregação do evangelho. Mas você fala, Gil, você estava na quadrangular. Cara, eu era legalista. Eu tinha uma consciência de religiosidade e não do evangelho. Então, quando o Mike pregou o evangelho assim para mim abertamente, eu falei, cara, eu não creio. Eu creio que eu era salvo pelas minhas obras. E eu tentava fazer tudo na igreja para ser salvo. Né? Aí foi libertador, assim. Falei, é só isso? Que bom. E pronto. Esse é o carinho. Aí nós temos a gente anda junto assim. Eu e o Mike tava planejando fazer a confraria de profetas agora, mas em decorrência de outros acontecimentos ainda não aconteceu. Espero acontecer. Muito bom. Muito bom, Jesus. Muito bom. E aí, como é que tua teologia reformadinha conversa com esses aspectos tão diferentes assim, né? O Marcondes tinha um pouco dessa característica também, né? O cara é da episcopal lá e consegue conversar com a Assembleia de Deus e o reformadão lá. E eu vejo que tu tem esse jogo de cintura de harmonizar também, né? Como é que harmoniza isso? Sabendo que Deus é soberano sobre tudo aí e usa todo mundo. Essa é uma boa pergunta, tá vendo? Poucas pessoas fazem isso. Porque poucas pessoas nem percebem essa movimentação. Mas, eu vejo muito minha avó. A fala dela. Filho, essa é a multiforme graça de Deus. Deus age de várias formas. Né? Então, a fala dela fundamentou toda a minha fé. E o ato de eu ver ela colocando um copo d'água, que é totalmente oposto do ambiente que ela era, me desafia a ir além. Né? Me vem um texto na mente que é Paulo, em Efésios, ele fala: vocês arraigados em Cristo, vocês vão ser cheios, plenos de poder. Para compreender a altura, a largura, a profundidade do amor. Mas isso
Quando eu olho para você, eu tenho que entender como Deus se manifesta através de você. E não tentar fazer você uma cópia minha. Não é um discipulado da Quadrangular, é um discipulado não, é um discipulado de Cristo. Então tem uma manifestação do Espírito que só vai acontecer através de você. Sim, que bom. Então, quando eu abro minha mente, porque a Bíblia ela não define isso, é engraçado que a Bíblia não entra em muita discussão que nós entramos hoje. Sim. Né? Que nem você falou, teologia reformadinha. Ah, calvinista. Cara, só no calvinismo são 4 calvinismos. Aí eu pergunto assim, você é calvinista? Sim. Quais os 4 você é? Aí a pessoa, 4? Como assim? Pô, então você não é. Aí quando a pessoa fala, eu sou tal. Você leu as institutas? Não. Então você não é calvinista, pô. Eu sou arminiano. Beleza. Você sabe os pontos? Você sabe o que Arminio escreveu? Leu a obra? Não. Então você não é. Parece que as pessoas elas querem se definir, buscar uma definição em si, e o ser humano ele não pode buscar a definição em si. Porque o mesmo argumento que o homoafetivo usa, que faz sentido para mim, eu me sinto bem assim, usa para crença, eu me sinto bem. Não, a gente não pode definir. Quem nos define é Deus. A palavra define. Como que eu consigo, então, usar tudo isso? Aprendi que afirme os absolutos de Deus. Tá nítido? Pronto. Isso é um mandamento. Não tá tão nítido? 50% Bíblia e 50% teologia. A sua opinião, não importa, nem fala. Então eu consigo sair bem por causa que eu afirmo que a Bíblia afirma. Mas isso gera o quê? Uma radicalidade. É radicalidade onde não se quer viver. Onde quer viver, a gente faz o quê? Eu entendo dessa maneira. Pronto, eu dou a volta e vejo como a pessoa está vendo. O outro lado da paralaxe. E a minha percepção é aumentada. A minha mente é aumentada. Então, onde só cabia Deus em um ponto, agora cabe Deus aumentado. Através do outro. Por quê? Eu incluí o outro na minha vida. Não é um debate para afastá-lo. É que nem casamento. Eu vou para uma conversa teológica visando a unidade, visando a aliança. Porque se eu ganhar meu irmão, ganhei. Eu não estou falando ganhar o debate, ganhar meu irmão. Porque pouco me importa a cosmovisão dele. Me importa ele crê em Cristo como Salvador, como Senhor, porque Salvador também é algo moderno, né? Como Senhor da vida, ele crê no Deus Trino, ele crê que veio da Virgem, ele crê na palavra. Aí já era, o resto é resto. A gente, não crê em dom. Mano, vamos caminhar junto. Pronto. Me ajuda a sentar mais a questão, Gil. Vamos supor aqui, por exemplo, o poder de Deus, o primeiro lá. Teve muita gente reformada, presbiteriano, batista, a galera certinha, que amou o filme, né? Adorou e tal, né? E aí, de repente, veio o Fé Não Fingida, o Voz que Clama, né? E o Fé também. Que é as irmãs do Coque, não conversa muito, o né? outro lado. Pra galera que tá nesse espectro, e tanto o inverso também, como é no dia a dia, o passo prático que a gente fez do evangelho lá, para essa pessoa poder ver Deus na outra pessoa e absorver alguma coisa, não deixar passar por preconceito. Preconceito é a palavra, né? Sim. Por não bater ali nos 5 pontos da tulipa. No que ele crê, isso. Sim. Vai nessa linha aí. Nós cremos que a palavra de Deus é palavra de Deus para nós. E ela contém a verdade. E Paulo fala, não amordaceis, não coloque rédea no Espírito Santo, mas julgue as profecias. E retém o que é bom. Quando você vai falar com uma criança, se ela é dotada de imagem e semelhança de Deus, Deus pode comunicar através dela. Eu estou falando criança porque a gente meio que despreza o que a criança está falando, né? E tem uma criança que teve um sonho que ia pegar fogo, se eu não me engano, na Inglaterra, e ela não foi à escola. Tem até um filme. Sou muito ruim de nome de filme. De livro eu sou bom. Aí ela não foi e não morreu. E isso fez muito sentido. Porque a mãe ouviu a criança. Então, quando você vê que Deus pode usar pessoas para comunicar, você retém. Isso faz de acordo com a palavra de Deus? A Bíblia é contrária ou favorece a esse acontecimento? Eu não estou falando de gosto pessoal aqui, gourmet, né? Porque
Eu falo muito do exemplo, a mulher pode ser pastora ou não. Uhum. Aí Gordon Fee, outros vão responder. O irmão que fala que não pode, tem os seus motivos. O que pode, tem os seus motivos. E isso está escrito na palavra lá atrás. Aí quando você vai para a escatologia que nem aconteceu, os caras querem definir também uma coisa que nem aconteceu. Uhum. Se do passado a gente não consegue ter unidade, imagina o futuro. Uhum. Então, vai para humildade, falar, irmão, você pode estar certo. Uhum. Você pode estar certo. Então é questão de gosto. Você gosta mais dessa visão, eu gosto mais dessa. Mas deixa eu ouvir o que Deus está comunicando. Porque é impossível você viver de maneira santa, do jeito que vive, e essa crença ser errada. Sim. Entendeu? Uhum. Então deixa eu ouvir o porquê que você vive dessa maneira. Não para te refutar, mas para te ganhar mesmo. Ser agradável, a gente caminhar junto. A maioria dos amigos meus, a gente não crê igual. Eu e o Mike não crê igual. Né? Eu e você não crê igual. Ó, ainda. Você está se convertendo. Essa é herege. Aí você vai com essa humildade. O poder de Deus. A gente afirmou um absoluto ali naquele documentário. Não tem como ir contra. É o poder de Deus que salva o pecador. Quem é contra é herege. Se alguém comentou contra, lá é herege. Saiba você que isso é herege. Ou Voz que Clama no Sertão, talvez a missiologia seja diferente. Mas a pregação também Sim. é unânime. É o absoluto. Não tem contra. Aí o Fé Não Fingida. Aí... Ali desperta os presbiterianos, assim, sabe? Mas não tem um erro. As pessoas são piedosas. E muitos falam que os presbiterianos são frios, né? Em sua piedade. Porque às vezes o discurso é longe. Eles têm um conhecimento, mas você não vê a prática do evangelho certinha. Mas essas mulheres, elas pegaram a Bíblia e falaram assim, isso é verdade de Deus para mim. Isso eu vou viver. Aí pega o pentecostal também, que nem lê a Bíblia, aí se confronta com uma mulher que leu, que antes de ler não sabia ler, e o Espírito Santo concede a capacidade de ler a Bíblia e de entender e de aplicar e falar, eu vou gastar minha vida. Então, esse é o poder de Deus atuante. Eu vejo que o primeiro, apesar de ser testemunho, ter a história narrada ali do poder do evangelho, ainda era meio teórico. Né? Aí no Fé Não Fingida são pessoas que encarnaram a mensagem, que vai além. O Cícero encarnou a mensagem e vive. Mas você não filmou ali a piedade dele. Como que ele faz para buscar, como que ele busca a orientação para tal cidade. Né? Você quis passar mais a voz clamando no sertão. Né? Mas o Fé Não Fingida, ela preenche o todo da sociedade. Por quê? O filho que está desviado. A gente recorre à oração. Essas mulheres oraram por salvação de muitas pessoas. Até de pessoas que ela nem conhece. Né? Não, graças a Deus, as pessoas que assistiram são muito inteligentes. Todas as 3,4 milhões de pessoas que assistiram são inteligentes e sabem pegar um pouco disso, né? Esses dias quem marcou lá foi Tiago Cavaco, né? Que é um cara, se a gente pegar as irmãs do Coque, né? O cara tá do outro lado. E ele elogiou o trabalho e tal. Então, a gente tem muita gente inteligente dentro dos nossos seguidores que sabem administrar bem esse jogo, graças a Deus. Né? Porque vão precisar muito nos próximos jogos. Esse jogo de cintura é a busca de Deus. Porque se você pensar que Deus é trinitário, essa dança, a pericorese, né? Essa dança trinitária, você não sabe como Deus se movimenta. Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo, então o corpo se movimenta. Então Deus se movimentou desde o poder de Deus para a Fé Não Fingida, e Deus usa essas mulheres poderosamente, e são mulheres. Né? Num período que está em alta essa discussão, que fala que a igreja não valoriza mulheres, tá aí para corroborar que elas estão fazendo história, vivendo... Antes era desconhecida. Né? Foi o documentário que deu a voz a elas. Para a nação. Ela tinha voz ali. Que é a história irrepreensível ali. Né? Então, por elas crerem no evangelho, mudaram a história. E quando o calo aperta, de uma mãe, um filho foi preso, não sei o quê. Corre para as irmãs do Coque. Corre para lá. Não corre para a prefeitura, não corre para o médico. Corre para elas. Né? Como diz o
um pregador lá. Essas mulheres não sabem quem foi Calvino, mas Sim. sabem como chegar em Cristo, né? Perfeito. Muito bom. Muito bom, Gil. Muito bom. Rapaz, contigo é sempre assim, né? A gente sempre... Gil passou uns dias aqui em casa e aí adentrava nas madrugadas, tinha que dormir porque o sono pegava, né? Se a gente deixar aqui o negócio flui, mas... Pô, vou aparecer mais. Vai. Vou arrastar ele mais pra cá pra gente ter umas conversas mais profundas. Hoje foi mais introdutória, né? Pra ver tua história aí, o pessoal sintonizar com quem tu és. Mas eu creio que a gente vai... Quem diz que eu sou? Eu creio que a gente vai estar afinando muito mais aí. Ele vai ter que pegar um voo daqui a pouco, né? Sim. Por isso que a gente vamos para os finalmente aqui. Verdade. Só te agradecer por esse tempo aqui junto, pelos os dias que passamos aqui. Sempre é muito enriquecedor. Eu vejo muito Deus em você, né? Dá para enxergar você vivendo o evangelho. Isso muito me anima, muito me dá esperança ainda de continuar vivendo, né? É isso. Muito obrigado. Foi muito precioso estar aqui. Obrigado. Obrigado por estar aqui, fazer parte da minha história, fazer parte da sua. A Brenda, a Elisa, sua família, desde a Prata lá, sua mãe, sua tia, estão no nosso coração. É família para nós mesmos. E é uma honra participar disso, do que Deus está fazendo na nação, ser precursor nisso, né? Sim. Você está sendo aí a voz que clama num deserto digital onde ninguém produzir isso. E participar disso junto é gratificante demais. E bom. É o início. O que Deus vai fazer é muito maior do que imaginamos. Vamos embora. Vai ser muito bom o futuro. É isso, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. As redes sociais estão aqui embaixo. Nos sigam lá. Siga Gil também. Vou deixar o link aqui. E é isso. Até a próxima. Valeu.